Vamos lá, time, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui uma análise do ativo S30, uma movimentação que ocorreu hoje de tarde, hoje é dia 23, né? Dia 23/6 de 2025. Essa operação ocorreu ali em torno das 3h15, como vocês podem ver, já está até marcado ali. Eu vou trazer primeiro aqui para vocês o vídeo de eu montando essa operação, fazendo as conduções, explicando um pouco mais sobre ela, né? E dos resultados. E depois eu vou trazer aqui a continuação, que é eu mostrando os conceitos e passando para vocês a análise que eu fiz para pegar essa operação, certo? Então vamos lá, trazer aqui para vocês e já volto. Fui! Vamos lá, pessoal, operação montada. Vamos dar uma olhada no contexto desse cenário aqui. Acabei de fazer a análise, o preço já vem desenvolvendo. A gente também já está posicionado aqui no MetaTrader. Só levar aqui acima, né? Superação, então tá aqui. O preço está sendo desenvolvido, 2 para 1. Vamos levar o stop que está lá em cima, abaixo, né? Do nível de perdas, para a gente não ter mais perdas. Já estamos protegidos nessa movimentação. O preço acaba de bater ali 2 para 1, que é nosso ponto de condução. Ó. Vamos lá, pessoal. O mercado vem se desenvolvendo aqui. Está bem próximo do nosso ponto de 3 vezes o nosso risco. A gente já vai esperando ele chegar ali próximo a 2,80 mais ou menos, para a gente começar a formar nossas conduções. O preço vem. E vamos acompanhando, vamos trazendo esse movimento. Olha lá, o mercado volta e já fecha ali mesmo no 3 para 1. Operação leve, a gente acabou de capturar aqui, ele foi lá, capturou pelo spread o nosso stop, mas gerou um desenvolvimento bacana, 3 para 1, movimentação rápida. E deu nem tempo de respirar nessa movimentação, foi bem bacana mesmo. Aqui está o resultado dela. A gente fechou uma operação aqui de 1.172, que foi a mais acima, e outra operação de 612, que vai complementar ali para fechar os 1.800 que a gente pegou nessa movimentação. Ela gerou esses resultados, aí deu no total, então, 1.172,97 mais 612,18. A gente saiu ali com 1.785 de lucro, certo? Foi o que a gente pegou nessa movimentação mesmo. O preço ele deu uma recuada, cobrou um spreadzinho, mas voltou ali e pagou o nosso 3 para 1. As conduções foram feitas corretamente. Sempre quando o preço ele vem do 3 para 1, a gente já conduz direto para ele não poder voltar e tirar menos do que a gente merece ali, né? E olha só, o preço já volta e já vem subindo forte novamente. Movimentação clara e objetiva aí pra gente, pessoal. Então, mas primeiro vamos entender o contexto dessa movimentação pra gente estar replicando no dia a dia, né? Uma movimentação bem prática que ocorre muitas vezes no mercado. E ela é bem tranquila da gente aprender, não tem muita dificuldade não. Vou estar passando para vocês agora, certo? Então vamos lá, pessoal. O S30, ele está há um tempo já capturando uma liquidez vendedora nesse nível de preço, certo? A gente tinha aqui topos nivelados, que são esses topos aqui. Vou estar mostrando para vocês. Então a gente tinha esses topos nivelados. Esses topos nivelados, eles criam um nível de liquidez. Essa liquidez, ela é forte para vendas, então o preço tende a capturar a liquidez dessa resistência, que é o nome dos topos nivelados, e gerar para a gente padrões de continuidade de baixa, ou então gerar padrão de reversão, que é dado pelo choque ou pelo POI, se for continuidade de baixa, certo? Então a gente sempre vai estar buscando duas coisas, pessoal. Quando a gente fala de pegar operação no mercado, a gente tem que estar de olho em duas coisas. Primeiro, captura de liquidez, que é o essencial. Liquidez, pessoal, são os stop loss que ficam acima dos topos ou abaixo dos fundos, certo? E esses topos e fundos têm que ser topos e fundos válidos, topos e fundos expressivos dentro de no gráfico ali no mínimo 5 minutos para cima, certo? Então, como que a gente identifica um topo ou um fundo válido? Primeiro, a gente tem que entender as estruturas de mercado. O mercado ele se movimenta de duas maneiras. Ele se movimenta em um movimento impulsivo, movimento de impulsão, e ele se movimenta em um movimento de correção, que é depois de uma impulsão. Então o mercado ele sempre faz esse tipo de estrutura, são as duas estruturas primárias do mercado. E a partir desses movimentos a gente vai criar conceitos de estrutura mais fortes. Como que isso é dado? Estruturas de continuidade, que são os BOS, que é o Break of Structure, certo? Que são essas estruturas aqui, movimento de 1, 2, 3.
Esse movimento ele é característico de tendência. A gente tem para tendência de alta, que é esse no lado esquerdo, e temos também para tendência de baixa, que é esse no lado direito. Mesmo esquema, 1, 2, 3 nos dois, correto? No lado esquerdo, a gente vai ter liquidez abaixo dos fundos, que são liquidez favoráveis para compra. Quando o preço ele vem caindo aqui, ele vai absorver toda a oferta nessa região, e quando faltar oferta nessa região, ele vai gerar direcional de alta, que é a entrada da demanda em primeiro plano. Já para vendas, é o contrário. Ele vai absorver toda a demanda naquela região, o preço vem subindo, e quando faltar demanda naquela região, entra a oferta em primeiro plano, gerando direcional de baixa, certo? Então isso é muito importante para a gente estar internalizando aqui para tomar contexto, porque o principal no trade é contexto. A gente precisa entender o contexto daquilo que está se formando para ter ali uma possibilidade de uma operação mais assertiva, certo? Então aqui a gente vê o preço gerando topos e fundos nivelados, né? Ele vem se movimentando, ele gera ali um certo nível de liquidez para a gente. E aí o preço ele tende, depois de gerar esse nível de liquidez, que são esses topos nivelados, ó, vir com uma captura de liquidez logo acima. Então o preço ele vem, captura a liquidez limpando os stops de compra nessa região, que é a demanda, e quando a demanda falta nesse nível de preço, ele gera para a gente aqui um movimento de captura de liquidez, que é o choque, movimento de reversão, que ele é constituído basicamente pelo movimento de continuidade de alta. Essa continuidade de alta, ela falha, gerando um movimento de reversão, denominado choque, né? Que é a mudança da característica do preço. Antes a característica era de tendência de alta e agora já não é mais tendência de alta, porque ele quebrou um fundo válido. E aí ele tende a vir testar aqui próximo dos 50% da estrutura, ou se tiver aqui algum tipo de nível de zona institucional de entrada, seja um FVOB, um order block expressivo aqui nesse meio. Geralmente é assim que a gente pega entrada no choque. E tem choque de compra, que é esse 1, 2, 3 de baixa, que é o BOS de baixa, que é um padrão de continuidade de baixa, seguido de uma quebra, ou o choque de venda, que é o BOS de alta, que é o padrão de continuidade de alta, seguido de uma quebra, que é o choque de vendas, né? Aqui é o choque de venda no lado esquerdo, e o choque de... Não, perdão, pessoal, aqui eu me bananei. Choque de compra no lado esquerdo e choque de venda no lado direito. Compra no lado esquerdo porque ele está quebrando topos válidos. Isso indica o quê? Que ele está capturando liquidez compradora nessa região. Então o preço tende a vir testar os 50% e ele faz uma quebra desse topo válido por meio de um movimento forte de alta. Isso indica o quê? Está somando a liquidez de compra desse topo com a liquidez de compra gerada nessa movimentação. Isso cria muito contexto comprador, forte para reversão. Então se o preço vem testando fraco, ele gera a possibilidade de continuidade de alta nesse movimento. Por isso que o choque é um padrão de reversão. Geralmente ele é desenvolvido na captura de liquidez depois ali de um nível de suporte, ou então topos fortes ou fundos fracos, né? E aí a gente tem esse conceito. E para venda a mesma coisa, são ordens de vendas abaixo desse fundo com uma forte impulsão de venda. Então o preço ele tende a somar essas ordens de venda com a impulsão de venda, gerando forte contexto vendedor, certo? Isso é só contexto para a gente aplicar aqui no mercado, para a gente já ter ciência do que a gente vai estar lidando lá na frente, mas basicamente é isso, a gente tem ali um nível de liquidez, o preço ele sempre busca capturar a liquidez, e quando ele captura a gente tem o nosso ponto de entrada, que é o movimento ali de choque, que é o nosso padrão de entrada, ou o POI, que é o padrão de continuidade de baixa, que também é válido depois da captura de liquidez. Então o preço ele captura a liquidez, vem caindo e gera aqui um POI. O que é o POI, pessoal? O POI ele é basicamente um movimento de manipulação institucional. Ele finge que vai gerar um choque de compra, para quem entende, né? E aí o pessoal entra comprando muito forte nessa área, somando as compras desse ponto e desse ponto. E aí ele falha o movimento do choque, gerando um movimento de continuidade de baixa ainda maior. Entendeu? Não sei se vocês conseguem ver, ó. 1, 2, 3. Esse é o movimento de continuidade de baixa, que é o BOS. E aqui ele acaba por gerar um BOS maior, ó. 1, 2, 3. Isso é muito forte para contexto vendedor. Ele cria uma zona de oferta nessa região, uma zona forte para vendas. Então, quando o preço volta para testar, ele absorve todas as compras que está aqui, e compra significa demanda. Consequentemente, quando ele absorve a demanda, a oferta entra em primeiro plano, gerando direcional de baixa. Por isso que é um padrão de continuidade de baixa, certo, pessoal? E aí, a gente vai dar entrada justamente nessa zona de oferta.
E dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada ali naquela movimentação. Bem, basicamente o preço vem, captura a liquidez daquela região, certo? E lá no gráfico de 1 minuto, ele gera para a gente uma confirmação daquela região, que é um exemplo claro do que está acontecendo ali na frente depois. Esse aqui foi um exemplo nítido que a gente pegou ali de movimentação. Então ele vem, captura a liquidez daqueles topos nivelados, que é essa linha aqui, acaba por gerar também uma microestrutura, que é uma região que gera liquidez. O preço ele gosta de andar lateral, então por isso que quando ele anda lateral ele entra em equilíbrio, certo? E isso gera o quê? Muita liquidez nos topos e nos fundos. Logo, o lado que tiver maior pressão compradora ou pressão vendedora vai ter mais liquidez e tende a gerar direcional de baixa ou de alta depois da captura desse lado. Nesse caso aqui, ele mostra um claro indício que a maior pressão aqui é a pressão vendedora. Por quê? Porque ele nivela topos, gerando um nível de resistência. Ele tem buracos na negociação aqui, ó, buracos na microestrutura, que indica o quê? Pressão vendedora. O preço não consegue chegar no nível mais alto da estrutura, somente no nível mais baixo. E ele fura o nível de suporte, indicando o quê? Indicando que a demanda está fraca nesse nível de preço. Então, basicamente, isso aqui é um contexto claro para vendas. E lá na frente o preço vem e desenvolve o nosso padrão de choque, que é um movimento de 1, 2, 3, quebra as mínimas desse fundo válido e volta para testar ali numa zona de oferta, que seria aquele POI, para gerar direcional de baixa. Ó. Movimento claro, olha o desenvolvimento dessa movimentação. Gigante. Certo? A gente costuma buscar ali o alvo primário de 3 para 1, que é o nosso risco-retorno mínimo aceitável para uma operação. Mas também a gente, além de pegar essa operação com o choque, a gente também pegou uma operação com continuidade de baixa. Então aqui a gente tem os dois contextos citados acima. O choque é o movimento de 1, 2, 3, quebra os fundos, volta para o teste e desenvolve movimento. E o POI, que é o movimento de manipulação, que vem e forma 1, 2, 3, quebra os topos mostrando reversão e quebra as mínimas mostrando continuidade de baixa, criando aqui uma zona de oferta para voltar para o teste. Esse POI também pode ser gerado para zonas de demanda, que a gente vai estar mostrando mais à frente. Tem até um exemplo micro dele aqui, né? Que é esse POI na zona de demanda. Ó. Então gerou vários contextos nessa região, mas de fato aqui o maior era a pressão vendedora por conta da liquidez ser capturada. Então nosso POI, pessoal, ele está bem aqui, ó, bem nítido mesmo. O preço cai e faz 1, sobe faz 2, desce faz 3, mostrando o padrão de continuidade de baixa, que é o BOS. Ele falha o padrão de continuidade de baixa nessa movimentação e falha o padrão de reversão nessa outra movimentação, gerando essa zona de oferta, que deu a nossa entrada ali justamente no ponto mínimo dessa zona, que ficou bem baratinha. E a gente conseguiu pegar um direcional bem grande de vendas aqui, né? Então lá na frente, pessoal, depois da gente entender esse contexto de microestrutura e captura, a gente vem agora para essa movimentação. E o que acontece, pessoal? Basicamente, sempre que o preço ele está se movimentando em tendência ou em lateralidades, né? Então o preço ele se movimenta em tendência, lateraliza, fica andando de lado nessa região, e depois ele volta a andar em tendência. E aí ele lateraliza de novo e volta a andar em tendência, certo? Então esse é o tipo de movimentação do preço. O preço ele está sempre buscando zonas de equilíbrio, ó. E aí, pessoal, basicamente, para ter esse movimento de tendência, a gente está lidando com um mercado que ele é fractal, certo? Então a gente tem vários tempos gráficos. A gente tem o tempo gráfico dos 5 minutos, do 1 minuto, do 1 hora, certo? Então são vários tempos gráficos que a gente está lidando. E às vezes em um tempo gráfico maior, esse movimento de BOS no topo dessa movimentação, a gente vai ter uma microestrutura favorável para vendas. E essa microestrutura ela acaba por se tornar uma região de demanda. E por conta disso também fortalece o contexto quando o preço captura esse topo, porque além de estar capturando um topo que já tem liquidez compradora acima dele, já que os stops das ordens de venda, que são a contraparte, ficam todas acima do topo, como uma zona segura, ainda tem aquela lateralização ali que gera uma zona de demanda, com muitos stop loss naquela região. Então o preço captura e gera um grande direcional de baixa em tempos gráficos maiores por conta disso, certo? Por isso que o tempo gráfico maior, ele tem ali uma certa força sobre o tempo gráfico menor. E aí, pessoal, basicamente, nessa movimentação de BOS, sempre nos topos aqui, ou nos fundos, se for um BOS de alta, a gente vai ter ali um order block, que é basicamente uma estrutura lateral em tempo gráfico menor. É basicamente isso, certo, pessoal? E nessa movimentação, ele é característico da gente pegar movimentações de continuidade de baixa, né? Então aqui a gente vê uma possibilidade de continuidade de baixa com esse contexto de estrutura. O preço ele já vem
de um contexto maior, que é o quê? Captura de liquidez de venda, o preço já está numa tendência de baixa, isso conta muito para a gente tentar pegar a direcional de baixa, e ele tenta gerar para a gente aqui, ó, movimento de BOS, 1, 2, 3. Então era isso aqui que a gente estava visando na hora de pegar a operação. O preço já estava ali por capturar uma liquidez de compra, já tinha gerado direcional, não foi um direcional tão forte, o que indica que a venda ainda está mais forte. E ele tende a gerar a característica de baixa, né, que é essa continuidade de tendência. E bem aqui no topo dessa movimentação, como vocês podem ver, é onde a gente foi pegar o nosso trade de hoje, ó. O preço ele anda de maneira lateral, certo? Mostrando aquela pressão vendedora que eu falei para vocês, ó, o preço não rela na parte de cima, ele nivela bem os topos, criando um nível de resistência, ó. Topos bem nivelados, típicos de microestrutura de continuidade de baixa, né? Na verdade aqui já é uma estrutura maior por ser dos 5 minutos, então essa é uma estrutura de Wyckoff, certo? E aí, pessoal, ele ainda mostra aqui pra gente essa furada andada em caixote lateral aqui. Esse movimento é um movimento típico que mostra com muita força que a presença da demanda está muito fraca. Então, isso é forte para a gente pegar contexto vendedor. E aí, pessoal, depois disso é só esperar a captura, que é quando o preço rompe o nível de resistência e gera um movimento de reversão para a gente, onde a nossa entrada fica exatamente onde está circulado, né? Ou ele pode vir gerar o padrão de continuidade de baixa, que é esse movimento aqui, onde nossa entrada vai ficar exatamente também onde está circulado, certo? Pode ser aqui, pode ser no 50%, caso esteja muito grande. Claro, a gente vai ter ali algumas variações de operação para operação, porque o mercado faz uma coisa de cada vez. Ele nunca faz a mesma coisa no mesmo tempo. Então, aqui, pessoal, para ser breve, né? O preço ele captura a liquidez, vem gerando direcional de alta lá nos 5 minutos, com esse padrão de continuidade de alta, que é o BOS, certo? Só que no topo da movimentação ele gera pra gente o nosso choque. E olha que contexto interessante, pessoal. Antes de comentar sobre o choque, se a gente vir aqui no RSI, que é o índice de força relativa, olha essa divergência do preço. Ele está falando que o último topo mais alto era aquele topo lá de trás, sendo que esse topo já foi superado pelo novo topo. Isso mostra divergência, mostra que a oferta está entrando em primeiro plano e está escondida ali, né? A oferta entrando em segundo plano para passar para primeiro plano. Então indica o quê? Que perdeu a força compradora e começou a entrar a força vendedora. Por isso que o preço divergiu do RSI. Mas voltando para o choque aqui, pessoal, basicamente é assim que funciona. O preço vem, ele gera essa movimentação de 1, 2, 3, quebra as mínimas com fechamento de candle e volta para o teste para gerar direcional de baixa. Ó, o padrão é exatamente assim que é desenvolvido. Vocês podem ver até mesmo que o fundo quebrado, que é esse fundo aqui, ele é quebrado com fechamento de candle, ó. Então o fundo quebrado é aquele fundo ali, ó, o fechamento de candle abaixo do fundo, isso é importante para a gente gerar contexto. E aí, basicamente, o preço vai lá, volta ali no 50% da operação. A gente já pode estar colocando aqui uma entrada direto no 50%, que é o ponto institucional bacana da gente da entrada, com um distanciamento entre topos ali de basicamente 2 pontinhos, mais ou menos, tá? E aí o preço vem se desenvolvendo, ele já bate ali, depois de capturar a liquidez, já bate 2 para 1, instantâneo. Isso é bom porque já dá para levar para o 0 a 0, quando bate em duas vezes o nosso risco, a gente já leva para o 0 a 0, e depois quando bate 3 vezes o nosso risco, a gente leva para o 3 vezes o risco, que é o nosso alvo final e é onde a gente vai estar começando a iniciar as conduções. E aí o preço se movimenta dessa maneira, ele vai lá, pega o nosso alvo ali de 3 vezes o nosso risco, dá uma relutada e continua caindo. Depois ele volta e gera direcional de alta. E quando ele faz isso, pessoal, olha que interessante. Ele acabou por gerar depois um movimento de manipulação institucional para compras, que é o movimento de POI, ó. 1, 2, 3, quebra as mínimas e quebra as máximas. Isso cria pra gente aqui, ó, em toda essa região, uma região favorável para compras. Como ele está muito grande, a gente geralmente filtra no 50%. Isso futuramente pode ser importante para caso o preço queira vir absorver essas ordens de venda aqui, a gente pegue um movimento de continuidade de alta, né, de confirmação nesse preço. Isso é bem interessante da gente ficar de olho para movimentações de alta, de continuidade de alta, né? Visando também, além de que o preço tá numa tendência de baixa, mas ele capturou liquidez de compra recentemente, então ele tende a gerar direcional de alta, e se a gente tirar o zoom bem tirado, a gente consegue ver ele formando padrão de continuidade de alta nítido aqui.
Então isso gera muito contexto para compras depois nesse movimento. Por isso que a gente vai ficar de olho nessa movimentação futuramente, certo? Então a gente já marca aqui. O preço ele já fura e já testa logo em seguida, mesmo que tenha ficado um pouco caro, ó, a gente pode até dar uma filtrada com a POC. A POC vai indicar pra gente aonde é o nível de preço mais barato a ser pago, ó. Foi justamente onde ele voltou para testar, são esses. A POC, quando a gente fala de níveis de preço, ele mostra maior concentração de volume naquele nível de preço. E aí, pessoal, justamente aqui, ó, nesses 3 primeiros quadrados são as maiores concentrações. E olha onde o preço volta para testar, exatamente no primeiro quadradinho ali. E aí a gente já pode estar montando uma operação compradora aqui, com o stop abaixo do fundo, para buscar ali o desenvolvimento de 3 vezes o nosso risco, ó. Esse é o tipo de contexto que a gente busca nas operações, entendeu? Gerando sempre esse tipo de contexto, que é muito bacana e muito assertivo. Ele vai bem de acordo com o que a gente está buscando aqui. Aí o preço se movimenta dessa maneira. E hoje ele está ali, nesse ponto final, quase atingindo 3 vezes o nosso risco. Ele já passou de 2 vezes o risco. E está lá batendo 3 vezes o nosso risco nessa operação. Então é isso, pessoal. Obrigadão por tudo. Valeu. Fui.